Olá, seja bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Nesse vídeo, vou contar mais uma história de Lampião, rei do cangaço para você. Mas antes, eu quero pedir que você inscreva aí no canal, me dá aí uma força e ative também o sino para você receber notificação do próximo vídeo, ok? Vamos então para mais uma história de Lampião, rei do cangaço. Lampião imita o rei Salomão em seu julgamento. Lampião, certa vez no estado da Bahia, teve que imitar a justiça do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para resolver uma questão entre duas mulheres. A história não cita a data do dia, nem do mês e ano que este caso aconteceu, mas Lampião, o rei do cangaço, em suas andanças pelo sertão nordestino, tomando as coisas de quem tinha, ficava com uma parte para sustento do seu bando e a outra parte dividia entre as pessoas pobres. Segundo diz a história, a vida de cangaceiro não era fácil, o trabalho muito duro e perigoso e exigia também muita habilidade no gatilho das armas. Então, de vez em quando, Lampião precisava dar férias para seus homens descansarem e repor suas energias. Lampião, nos estados que atuavam, tinha grande rede de coiteiro que dava a ele apoio e proteção. E na Bahia não era diferente. Muitos coiteiros baianos eram desconhecidos das forças volantes, davam abrigo para o rei do cangaço, onde ele podia descansar em paz longe da polícia. Lampião chegou em um povoado que na época chamava Brejo Santo, a atual Vaz da Catarina, no norte da Bahia, para descansarem e também dar férias para seu bando das lutas do dia a dia pela sobrevivência nas caatingas e também das grandes batalhas com os macacos. E esse lugarejo, pequeno e calmo, bem longe da polícia, era perfeito para se descansarem o ano de bastante fartura, muita cabras, porco, galinha, hosta de legume e folhagem. Pela manhã, café reforçado, o almoço, um verdadeiro banquete, carne de porco, cabrito assado, galinha cozida temperada com açafrão, queijo fresco, fruta e verduras. A caboeira de Lampião, de férias no povoado, longe da polícia, hospedado em casa de coiteiro de confiança e farturento, sentia tranquilo e felizes. A ordem de Lampião era que se advestissem à vontade, porém sem fazer mal a ninguém. Afinal, eles estavam de férias e o povo daquele povoado eram pessoas muito amigas dele. Então, os cangaceiros casados ficavam com suas esposas e comportavam como tal, mas os solteiros iam para a casa das mulheres solteiras, lá a cachaça e a safadeza corria solta. Pelo que eu entendi o que diz a história, acredito eu que o rei do cangaço já conhecia aquele povoado há bastante tempo, porque documentário histórico fala que os moradores dessa comunidade consideravam Lampião como prefeito, delegado e juízo, era uma espécie de rei. Enquanto Lampião estivesse ali, todas as questões entre as pessoas do povoado era levado para ele resolver o caso e dar a sentença. Dependendo da gravidade do caso, às vezes Lampião, rei do cangaço, dava dura sentença e castigava pesado. E então, enquanto o rei do cangaço descansava e seus cangaceiros de folga se advertia, duas mulheres gestantes já de 9 meses, que estava na casa de uma parteira esperando para descansar, como se dizia na época, sucedeu que naqueles dias as duas ganhou neném na mesma noite e quase na mesma hora. Foi uma correria danada para a parteira fazer o parto das duas. As duas crianças eram do sexo feminino, mas no outro dia um dos bebezinhos amanheceu sem vida e então a mãe pega o filho morto e troca pelo menino vivo, enquanto a mãe do mesmo dormia. Quando a mãe acorda, vê a criança morta ao seu lado e conhece que não é o seu filho.
e acusa a outra mãe de ter trocado o filho morto pelo seu que estava vivo. E foi uma confusão danada. A mãe da criança viva dizia: eu conheço muito bem meu filho, ele tem uma manchinha preta pouco abaixo do ouvido esquerdo. E em meio a toda aquela briga, o caso foi levado para o rei do cangaço resolver. Lampião mandou chamar a parteira para participar do julgamento e interrogou a ela se ela poderia identificar as crianças pela cor ou por sinais, já que os recém-nascidos ambos eram do sexo feminino. Mas a parteira disse que não a lembrava se as crianças tinham alguns sinais, pois ela nunca tinha feito parto duplo e alegou que sentia muito cansada e nervosa, portanto, não poderia ajudar na identificação dos bebês. Então, deixou toda a responsabilidade do caso para o rei do cangaço resolver sozinho. Lampião, diante daquela questão difícil, coçou a cabeça, temendo de, em vez de fazer justiça, poderia cometer um erro. De repente, veio em sua mente uma história bíblica de um caso muito parecido com este que aconteceu em Israel no tempo do rei Salomão. Duas mulheres moravam na mesma casa e certa noite ambas ganharam neném. Uma das mães dormia separada do seu bebê, mas a outra dormia com o filho na cama, a qual era sempre alertada pela colega que isso seria muito perigoso, pois corria grande risco dela dormindo tombar por cima da criança. Mas, porém, ela não ouviu o conselho da amiga, e ao acordar em uma madrugada, o filho estava morto. Então, ela pegou a criança morta e foi de pontapé no quarto da companheira, enquanto a mesma dormia, e trocou o menino morto pelo vivo. Minutos depois, a mãe acorda, levanta e pega o filho para dar de mamar, mas o menino estava sem vida. A mulher, reconhecendo que não era seu filho, deu o alarme e o caso foi parar perante o rei Salomão para que a justiça fosse feita, onde uma mãe dizia: o filho vivo é meu e o morto é dela, mas a outra também dizia: não, o morto é dela e o vivo é meu. Então o rei Salomão mandou colocar o menino de costas sobre uma mesa e ordenou a um soldado que partisse a criança no meio com a espada e desse para cada mãe uma metade. Sucedeu que a mãe verdadeira, chorando desesperada, pediu ao rei Salomão por todos os santos que não fizesse aquilo, que ele podia dar o menino vivo para outra, mas não matasse o filho dela. Então, nessa hora, o rei mandou o soldado largar a espada, pegar a criança e entregar para a dita mulher, porque ela era a verdadeira mãe. Então Lampião lembrou deste caso, criou alma nova, levantou a cabeça e falou assim para as duas mulheres: já que vós misseiros não entrem em um acordo, eu vou resolver isso. Então Lampião disse para um de seus cangaceiros: bota a criança em cima dessa mesa, pega um facão e tora ela no meio, e para cada mãe dá uma metade. Assim o caso fica resolvido. Porém, mal o rei do cangaço acabou de falar, uma das mulheres desesperadamente se jogou nos pés de Lampião e disse: capitão, te peço pelo primeiro leite que o senhor mamou no peito de sua mãe, não faça isso. Pode entregar a criança para outra, mas não mate meu filho. Então Lampião disse assim para Luiz Pedro, seu cangaceiro: Luiz Pedro, entrega a criança para essa mulher aqui, ó, pois somente uma mãe verdadeira prefere entregar seu filho vivo para não perdê-la. Lampião mandou o cangaceiro dar 10 chibatadas na outra mulher, dizendo que era para ela largar da moda de trocar filho morto por outro vivo. Ô mulher safada e sem vergonha, disse Lampião. Então Luiz Pedro
deu 10 chibatadas doídas no lombo da safada da mulher, que ela, de tanta dor, chegou a mijar e o mijo escorreu perna abaixo. A mulher ficou muitos dias com os sinais da chicotada no lombo. O povo do povoado se admirou com essa atuação de Lampião como juízo. Depois disso, seu moral e o respeito cresceu ainda mais naquele lugarejo, nas quebradas do sertão baiano.